Vamos lá, galera! Vocês já conferiram o React? A primeira leitura desse capítulo 264 de Black Clover. Agora é hora da análise. Vamos dissecar aí os poderes da Tríade das Trevas. Teve um plus ali, uma revelação por parte do Zenon. Alguns tinham notado antes, eu só notei nesse capítulo. Vamos falar dos elfos também e do discurso acalorado de Yuno, aquele discurso dos mais fortes, que é o título do capítulo 264. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais Black Clover. Confere na descrição o nosso link da Amazon, porque comprando através do nosso link a gente ganha uma comissão e sempre tem desconto, pessoal. Então, ó, fortalece o canal e a tua própria coleção. O começo do capítulo mostra a continuidade da fala do Nart, que expõe várias informações no capítulo passado, e no fim do capítulo passado ele já começou a traçar uma estratégia preliminar para que possa haver um ataque ao reino de Spade. Esse ataque virá a partir da magia dele, uma magia que tornará possível enviar um grupo seleto de cavaleiros mágicos. Agora ele ainda não disse quantos vão. Claro que temos que contar aí com duas vagas já preenchidas. Uma pelo Nart, que vai enviar o pessoal para o reino de Spade, mas ele deve fazer parte do processo de envio, então ele deve estar presente. E outra vaga dessas está aí preenchida pelo Asta, já que a tropa de elite vai ser centrada nele, ele que vai ser o Ultimate Warrior, o maior guerreiro do reino de Clover, não a curto prazo. O Nart falou que ele fará do Asta o guerreiro mais forte. Num primeiro momento, óbvio, veremos resultado de um treinamento, de uma evolução, mas o Asta, enquanto guerreiro mais forte do reino de Clover, mais adiante, né? Como não sabemos a quantidade exata de vagas que o Nart tem para levar a galera para o reino de Spade, fica difícil a gente formar um time. Porque, por exemplo, eu bato o olho aqui, temos 7 capitães, né? Então, todos vão, e se só forem 10 vagas? Caramba, é necessário que a Noelle vá, é necessário que a Securi vá também, ela que é uma maga arcana, tem magia de selamento. Então, esse quebra-cabeça não é tão fácil de resolver. Vamos focar nos capitães do reino de Clover. Quando eu bato o olho aqui na mesa de reunião, eu tiraria, por exemplo, a Charlotte Roselei, apesar de que eu acho que ela vai porque é o Yami Sukehiro, que tá lá preso e tal, então é o amor dela, é o crush dela. Se ela não for no primeiro momento com o Nart, ela vai chegar numa segunda frente, numa segunda onda, né, de envio de soldados por parte do reino de Clover, do reino de Heart. O Jack é magia cortante, eu não acho que ele faria uma diferença. Agora, ó, o Ryuboa Mote, a Dorotheia Indigna, que é a Dorothy Unsworth, o Fogo Leon, que tem o espírito mágico da Salamandra, o Kaiser, da Orca Violeta, que tem uma magia de Vortex que dissipa a magia do inimigo. Eu acho que esses 4... O Nozel, beleza, ele tem uma magia poderosa do Mercúrio, eu colocaria ele com ressalvas. Então, tipo, vamos lá, 5 capitães, mais o Nart e o Asta, 7, o Yuno, 8. Sabe, é por isso que eu tô curioso para saber quantas vagas o Nart vai disponibilizar para levar a galera. Algo que tá me deixando muito feliz com esse novo arco é notar que o Yuki Tabata tá com todo um cuidadinho para situar a gente. Black Clover é conhecido também, sutilmente, por ser um mangá em que viradas de trama às vezes se dão de uma maneira meio confusa, como foi o caso do Patori. Não era o Uriste ali, era o Patori. O corpo do Uriste tá em outro lugar. Então rolou uma confusão através de um exercício semanal aqui nas análises do All Blue. A gente foi situando todo mundo, mas eu acredito que foi confuso sim. E o Yuki Tabata aprendeu com os erros. E aqui nesse arco que, pô, eu diria que é uma evolução da Guerra Élfica.
Lá na Guerra Élfica tivemos a árvore de Sephiroth, agora estamos tendo a árvore de Qliphoth. E aqui ele se preocupa, logo na primeira página desse capítulo, em desenvolver as magias dos membros da Tríade das Trevas. Ele ressalta que o Dante tem a magia de gravidade e do corpo, ou carne, né, para combinar mais com sangue e ossos. Então a gravidade vem de Lúcifer, o demônio de Dante. A magia da carne é do próprio Dante. Vânica tem a magia de maldição e sangue. Maldição é a magia do demônio de Vânica, Medícula, e sangue é a magia da própria Vânica. No caso do Zenon, ele tem a magia de ossos, essa é a sua magia original, mas o demônio do Zenon, que ainda não recebeu um nome, ainda não foi nomeado, tem a magia espacial. Então, quando o Zenon tá ali desaparecendo num buraco de minhoca junto com o Yami, é a magia espacial do demônio dele. Pra mim era uma técnica, eu não me liguei na hora, mas tá confirmada a magia do demônio dele, é a magia espacial. Por isso que ele deve ter chegado rápido aí no Reino de Clover e também no palco de batalha do Asta e Yami versus Dante. Com essa história do Nart não poder levar todo mundo, o Jack já vai dizendo: "Uou, tem que levar os capitães aí!" E o Yuno se prontifica, ele pede, ele implora para ser levado junto nessa força-tarefa. O Jack fica pistola, o Jack já tinha dado uns foras no Yuno no capítulo passado, e aqui ele complementa os foras, né, dizendo que o Yuno já perdeu de um membro da Tríade das Trevas, então vai fazer o quê? E aí você fica pistola com o Jack, né, porque ele não tem tato falando com uma pessoa que tá num momento bastante tenso. O Yuno tá sofrendo muito, é só a gente ver como o Yuki Tabata tá desenhando o personagem, né, nos últimos capítulos com olheiras e tal, então o Yuno não dorme, ele tá atormentado, mas o Jack tem um pouco de razão, velho, e essa razão eu encontro na postura do Fuegoleon, dizendo que realmente não é bom que o Yuno vá, que tem outras tarefas que ele pode cumprir. Ter uma resistência, uma força de defesa no Reino de Clover é importante. O Yuno pode cumprir esse papel. Mas imagina só, né, aquela sensação de impotência de você estar guardando algo, imaginando que a galera tá na linha de frente, sendo que o Yuno quer se vingar pelo William Vingancinha. O cara quer derrotar Zenon, que foi aquele que trouxe a desgraça para Alvorecer Dourado. A situação de Yuno fica ainda pior porque a gente já tá vendo uma reprovação do Jack, também uma reprovação do Fuegoleon, mais amena, com mais jeito de falar, mas já é uma reprovação do tipo, pô, não é legal que o Yuno vá. E aí, pra piorar, o Nart se liga que tem um fugitivo do reino de Spade, beleza, que é de um grupo de resistência, um grupo rebelde à Tríade das Trevas, a essa nova realeza de Spade, mas ainda assim é um fugitivo de Spade que está sendo abrigado pelo Yuno. Aí, velho, os capitães ficam naquela, né? Que história é essa? E aí o Yuno começa a responder ao Nart, né? Porque o Nart é bem direto. Ele pergunta, depois de tudo isso, de expor essas informações sobre o fugitivo do reino de Spade, ele pergunta pro Yuno: "Quem é você?" E o Yuno diz que é um príncipe do reino de Spade. O Yuno explica a situação direitinho, ele fala da resistência, que esse fugitivo servia à antiga realeza, no caso os pais de Yuno, e aí quando a Tríade das Trevas deu um golpe, o Yuno foi levado para o reino de Clover, etc, etc. Então ele situa muito bem, ele consegue explicar a história bem direitinho para convencer os capitães, e é a verdade. E além disso, ele diz que esse fugitivo pode ser muito útil, porque ele conhece os entornos e também o reino de Spade por dentro. Esse agente, esse fugitivo do reino de Spade, ele pode ser essencial para agir em conjunto com o Nart, para que eles consigam invadir com a maior segurança possível, no modo stealth, o reino de Spade. Jack desaprova isso tudo. O Jack é muito teimoso, né, velho? Mas ele tá certo em desconfiar. Eu acho que é prudente desconfiar, porque a gente tá lendo Black Clover enquanto leitores oniscientes. Mas imagina aí, né, a questão de você estar lidando com isso na vida real, cara a cara. É doideira confiar. A gente confia que a gente conhece o Yuno, por mais que ele tenha vindo de Spade. Ele é muito mais de Clover do que de Spade. Ele já participou de diversas missões, mas tem um ponto aí pro Jack desconfiar que ele pode ser
um espião, né? Mas o Yuno diz que ele precisa ir porque ele é que tem que salvar o William Vengeance, porque os outros capitães não vão estar muito preocupados com isso. E por que os outros capitães não estão preocupados em salvar o William Vengeance? Claro, isso está muito em off. Os capitães não revelaram que estão cagando pro William Vingancinha. Mas o Yuno percebe. Por quê? Porque desde o arco da Guerra Élfica, quando todos os capitães souberam que o William Vingancinha não escolheu um lado, tipo, isso aí já foi escolher um lado. Porque, pô, eu não tô do lado dos humanos nem dos elfos. Então, Pattori, toma conta do meu corpo aqui e, pô, o Pattori ter tomado conta do corpo do William Vingancinha foi uma escolha e, consequentemente, levou a toda a destruição do Reino de Clover, de infraestrutura, pessoas morreram. Então, a gente sabe que o William Vengeance se redimiu, ele tem culpa, ele tem arrependimento. O Yuno explica que ele está lutando de maneira mais árdua enquanto um cavaleiro mágico, porque ele está atormentado diante dos acontecimentos recentes da Guerra Élfica. E o Yuno, além de revelar isso para os capitães, ele fala de um testemunho que ele teve agora, né, nessa batalha contra o Zenon, do William Vingancinha, que o cara só perdeu do Zenon porque estava numa desvantagem, já que ele estava usando as raízes, os galhos da Árvore da Vida para proteger os membros da Alvorecer Dourado. Então, pô, se você está se preocupando em proteger alguém, você não está focado no ataque e defesa contra o seu adversário, no caso, o Zenon. E o Zenon explica isso. Você vai perder por conta dessa sua escolha de proteger a galera. E o William Vingancinha diz que vai proteger sim os membros da Golden Dawn, porque eles são o seu orgulho e o seu sonho. Galera, que lindo. Mais uma vez, tipo, se o Jack desconfia do Yuno, e eu acho plausível, é mais plausível ainda que se desconfie do William Vingancinha. Eu acho um absurdo, logo depois do arco da Guerra Élfica, ele continuar no posto de capitão. Nós, enquanto leitores oniscientes, sabemos da culpa que ele carrega e como ele quer se redimir, mas fica difícil acreditar nele. E é por isso que esse discurso do Yuno é pertinente. O Yuno sobe um pouco a bola, né, quando ele começa a falar que a Alvorecer Dourado é o grupo mais forte do Reino de Clover e a decisão do William Vingancinha estava correta. Que decisão é essa? De ter protegido a Alvorecer Dourado. Então, o William Vengeance, ele apostou no seu grupo, no seu esquadrão mágico. E o Yuno quer provar isso, que a escolha dele, o sacrifício dele, de ter sido pego pela Tríade das Trevas, mas ter deixado a galera viva, é porque ele sabe que esses soldados da Alvorecer Dourado podem fazer a diferença. Então, beleza, nem todo mundo pode ir. Mas esse discurso do Yuno, tudo isso que ele está falando, meio que garante a vaga dele. Ele realmente é uma peça necessária. E o cara é muito forte. Ele, 6 meses depois, virou vice-capitão. E caramba, ele tem poder de capitão já. É um poder que se emparelha ali com o Uriel Boamolt, que é o capitão da Azur-Dir. Jack vai ficando abismado com aquilo, querendo que o Yuno pare de falar. Mas aí a Sylphia que manda o Jack calar a boca, ela tá estocando mana para ela servir ao Yuno, os dois se prepararem para vencer o Carinha dos Ossos. A Sylphie tá com sangue nos olhos também, velho. Por quê? Ela viu o Yuno, ela tem um crush no Yuno, né? Muito louco, o espírito mágico do vento tem um crush no humano. E ela ficou muito triste por ver a derrota do Yuno e se sentiu impotente porque o poder dela não serviu ao Yuno para levar a uma vitória. Então ela tá duplamente furiosa. E é massa que depois desse discurso, o Nart diz que não odeia pessoas como o Yuno. Achei muito bonito porque o Asta fica sabendo nesse capítulo que o Yuno é originalmente um príncipe de Spade. E aí ele fala, Yuno de Spade, Yuno de Clover, tanto faz. Yuno é Yuno. Vamos lá juntos salvar os nossos capitães. Véi, muito lindo, né? O Asta poderia ser muito imbecil nesse momento, se aproveitar, mas não, véi. Yuno é meu amigo, eu acredito nele, eu acho que ele deve ir. E aí eles vão partir do Reino de Clover em 2 dias. Ou seja, galera, o Asta vai ter 2 dias aí pra treinar com o Nart. E é óbvio que 2 dias não vão fazer o Asta
o guerreiro mais forte do reino. É por isso que eu acho que, claro, num primeiro momento, a curto prazo, nesses 2 dias, durante as batalhas desse novo arco contra a Tríade das Trevas e os demônios do Clifford, o Asta vai estar bem mais forte, mas ainda não vai estar forte no nível que supere os capitães, né? Porque senão já tá aí meio caminho andado para ele ser o Mago Imperador e falta chão. Fuegoleon, prudente como sempre, diz que o Reino de Clover deveria pedir ajuda do Reino de Heart para essa empreitada toda, né? De repente pode encaixar alguém ali no grupo que vai até Spade. Eu acredito que o objetivo do Fuegoleon ao querer contatar o Reino de Heart é justamente esse, mas aí o Nart vem com uma péssima notícia. Porque se o Nart estava lá no Reino de Spade, é porque ele ficou sabendo que os 3 membros da Tríade das Trevas, Dante, Vanica e Zenon, eu ia falar Zênica, Dante, Vanica e Zenon tinham partido para cumprir esses objetivos, né? Zenon e Dante para o Reino de Clover e Vanica para o Reino de Heart. Então, como é que deve estar o Reino de Heart? O Asta se preocupa, porque foram para lá a Mimosa, a Noel, o Lack, o Leopold, e aí, meu Deus, quando a gente lembra dessa tensão de, meu Deus, como é que deve estar o Reino de Heart, porque a gente viu que a Vanica foi embora com a Auroropédica, explodiu tudo lá com aqueles servos bomba dela. E aí, o quadrinho seguinte é todo preto, e aí um olho começa a se abrir, é a Noel que acordou não sabemos onde, e quem tá ali diante dela são os elfos remanescentes, galera. Estão lá diante de Noel. Pattori, olha aí a confusão, hein? Algumas pessoas devem bater o olho aqui. Pô, é o Urist, não é? É o Pattori, Fana, Veto e Liar. Olha só, eu acredito que o Pattori pode ir, porque o cara, pô, ele tá com o olho ainda sob o efeito de ser um elfo sombrio, por conta do desespero dele e tal. Então eu acho que o Pattori, de repente, é um mago arcano. O Liar também, ele consegue copiar a magia dos outros. Eu acho que o Liar pode ser uma baita de uma ajuda nessa empreitada. E eu adorei os elfos estarem aí resgatando a Noel e possivelmente os outros cidadãos do Reino de Heart, porque os elfos originalmente têm uma relação muito boa com a mana. É uma relação natural, e o Reino de Heart também tem esse tipo de relação. Eles conseguem conviver em harmonia com a natureza. Esse é o princípio élfico. Então os elfos devem ajudar a Heart se reestruturar, mas é bom lembrar que a gente só tem 2 dias. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e considera me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. O que é que vocês acharam do discurso de Yuno? Se vocês fossem um capitão que está aí sentado nessa mesa, vocês confiariam no Yuno? Acreditariam no que ele disse sobre o William Vengeance? É difícil, né? Mas, enquanto leitor onisciente, eu quero que a galera acredite. Quantas vagas vocês acham que o Nart vai disponibilizar? Porque não é da boa vontade dele, realmente tem um limite para o poder dele, né? E aí, a partir dessas vagas, qual é o time que vocês montariam? Vamos pensar aqui, já que o Yuki Tabata, o autor, não revelou o número de vagas, vamos pensar em 10 pessoas. 10 pessoas. Contando, claro, com Nart e Asta. Quem seriam os outros 8 que deveriam ir para o Reino de Spade, na opinião de vocês? Diz aí nos comentários e até a próxima!